Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao curso de Mecânica Geral 1. Né? A gente tem falado aí do cálculo variacional, que é a ferramenta que a gente vem usando para entrar em mecânica lagrangiana. Na aula passada, a gente discutiu a segunda forma da equação de Euler, né? Quando a função f ela é independente, ela não depende explicitamente da variável x, né? E a gente também discutiu equações de Euler com múltiplas variáveis dependentes, né? Então, ela dependia de x, y1, y2, y3, assim por diante. E também a gente viu o problema quando havia vínculo, né? Então, a gente tratou aí dessas três condições, tá bem? Bom, na aula de hoje, o que eu quero ver com vocês é o vínculo em forma integral, né? Eu já até tinha mencionado, né? Na aula passada, que é o vínculo quando, por exemplo, o comprimento da corda, essas coisas, né? É constante, por exemplo. E a gente vai ver também uma terceira forma da equação de Euler, que é quando a função f não depende de y', tá? Então, a gente já viu o caso quando o f não depende de y, né? Daí fica super fácil, né? Porque fica del f, del y' igual a uma constante. A gente viu na aula passada quando não depende de x, e hoje a gente vai ver quando não depende de y'. E a gente vai ver alguns exemplos, tá? Vamos começar aqui. Vamos pensar, então, no vínculo de forma integral. É isso, pessoal. Vamos escrever da seguinte forma. Então, eu vou dizer para vocês que, diferentemente do que a gente viu na aula passada, o vínculo que liga as variáveis y', y e x, ele vai aparecer agora numa forma integral. Ou seja, né, é o problema da catenária, por exemplo, né, que a gente viu. E agora, se a gente fixasse o comprimento da corda, se eu falasse que o comprimento da corda, Elão, é uma constante. Ou seja, o Elão é uma integral de A até B de ds. Né? Ou seja, eu tenho uma função f, né, e uma integral que amarra, né, o y' e o x, tá? Então, a integral que eu quero achar o extremo, no caso da catenária, que a gente fez na aula passada, né, era essa integral j, mas agora também eu tenho uma outra integral, a integral do vínculo, que é dada por uma integral que eu chamo de razão, integral de A até B de um g, tá? Então, a integral que eu quero minimizar ou achar um extremo é a integral j aqui, mas agora o vínculo é essa integral k, tá bem? Então, essa integral k que eu vou chamar, né, integral de A até B de um gzinho de y', x dx, né? E antes de eu continuar, se eu estivesse falando que o vínculo é esse daqui, por exemplo, o caso da catenária, qual que seria a função g? Bom, isso daqui seria uma integral de x1 até x2 de raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx, que é igual a Elão. Essa seria a minha condição de contorno, certo? A minha condição de contorno, não, de vínculo, desculpa. Então, perceba que a função g é essa daqui, ó. É raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Eu vou até riscar de azul aqui, tá bom? Então, essa é a função g que a gente estaria buscando, tá? Então, de forma análoga ao que a gente já fez por causa do vínculo em forma de função, eu vou definir uma constante, né, uma constante lambda, que eu vou chamar de multiplicador de Lagrange, nesse caso também, é um multiplicador que vai entrar na integral. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso procurar o mínimo, né, o extremo dessa integral aqui, tá? De f mais lambda g, tá? Então, agora, eu vou achar o extremo dessa integral, tá? Então, na aula passada,
a gente colocava o lambda g já na equação de Euler. Aqui a gente já pode colocar aqui dentro da própria integral e resolver para ela. Tá bem? Então, pessoal, como que a gente faz isso de forma um pouco mais clara? Eu vou chamar de h essa função que é f mais lambda g. Tá? E a gente vai agora aplicar a equação de Euler para h. Tá? Vai achar o extremo dessa integral de h dx. Ou seja, a equação de Euler vai tornar del h del y' menos d dx. Ops, aqui é y. Perdão. Teve um erro aqui de digitação. Isso aqui é y, tá, pessoal? Obviamente. Del h del y menos d dx del h del y', que é igual, aqui de novo, é tudo y, tá? Eu errei no copy and paste aqui. Só agora que eu notei. Tá? É igual a del f del y menos d dx del f del y' mais lambda del g del y menos d dx del g del y' igual a zero. Tá bem? Então, percebam que o g a gente conhece, né? A expressão g e a expressão f a gente conhece também. A gente vai precisar achar quem? Y. Mas note que a gente vai precisar achar o lambda também, né? E o fato de eu ter que achar y e lambda impõe que eu tenho que ter duas equações, tá? Impõe que eu tenho que achar, que eu tenha duas equações. Eu tenho uma equação aqui e a outra, obviamente, é a própria equação de vínculo. A própria equação de vínculo, porque a equação de vínculo é uma integral de g dx igual a alguma coisa, no caso, igual a L, né? Então, eu tenho essa segunda equação aí. Tá joia, pessoal? Então, a segunda equação que eu tenho é essa daqui. Tá joia? Vamos fazer um exemplo para ficar claro, né? Que eu acho que quando a gente vai tratando assim, só as equações, só formalismo, as coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas na cabeça da gente. Vamos tentar fazer um exemplo aqui para ver. Vamos fazer um exemplo parecido com o da catenária, mas eu vou fazer um conceito um pouquinho diferente. E imagina que eu pego uma corda de comprimento L, tá? E vou prender essa corda em dois pontos, menos A e 0 e A e 0. Então, eu estou trabalhando no plano XY, né? Eu prendi essa corda em dois pontos. Eu quero encontrar o formato que eu consigo fazer com essa corda, de modo que a área delimitada pela corda e o eixo X seja a maior possível. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho aqui o eixo X, eu tenho aqui o eixo Y, e eu tenho uma corda. Eu prendi a corda aqui. Tá? E eu quero achar o quê? Eu quero achar a maior área delimitada pela corda e o eixo X. Eu quero achar essa área aqui, ó. Em outras palavras, eu quero achar a integral embaixo da corda. Concordam comigo? A área embaixo da curva é a integral. Tá? Então, o vínculo que eu tenho, obviamente, é uma integral de A até B de ds, que é a integral de menos A até A, raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx. Tá bem? Essa a gente acabou de falar há 5 minutos atrás. Tá bem? E integral de área que eu quero minimizar, que eu quero maximizar, ou seja, achar um extremo, é simplesmente integral de menos A até A de y dx. Concorda? A área sobre uma curva é a integral da curva dx. Certo? Cálculo 1. Tá bem? Ou seja, função g, função f. Certo? Com isso, pessoal, eu vou achar o extremo da função h, que é a função f mais lambda g, que é y mais lambda vezes raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá? Então, se eu faço del f del y, eu tenho 1. Del f del y', eu tenho 0. Del g del y, eu tenho 0.
del G, del Y', eu tenho Y' sobre raiz quadrada de 1 mais Y' ao quadrado. De modo que a equação de Euler fica 1 mais lambda vezes menos d dx de y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá? Eu posso passar o 1 para cá. Eu tenho, então, que o d dx de y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é uma constante. E essa constante é 1 sobre lambda. Certo? Se isso é uma constante, eu posso integrar de modo que eu tenho facilmente que, né? Se isso é uma constante, eu tenho que y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a essa constante vezes x mais uma outra constante. Certo? Eu coloquei menos C1, porque eu já sei a resposta e vai ficar mais bonitinho se eu escrever com menos C1 do que escrever mais C1. Tá? Então, aquela famosa roubadela do professor, que o professor já sabe a resposta, então ele vai montando a resposta de forma a ficar bonita. Tá? Mas, percebam que se isso é verdade, basta eu integrar, eu sei que isso é igual a isso vezes x mais uma constante. Tá? Legal. Agora eu vou fazer aquele truque de elevar ao quadrado dos dois lados. Rearranjar. Né? Veja, eu tenho que lambda ao quadrado, y' ao quadrado, eu simplesmente multipliquei por lambda para cá, tá? Sobre 1 mais y' ao quadrado é igual a x menos C1 ao quadrado. Tá? Agora eu vou tentar me livrar do y', tá? Deixar aliás, isolar o y'. Então, para isso, eu vou chamar x menos C1 de u, de modo que dy dx é igual a dy du, tá? Porque dx é igual a du, simples assim. Então, eu tenho que, em termos de u, eu posso escrever simplesmente lambda y' ao quadrado igual a u quadrado vezes 1 mais y' ao quadrado. Então, eu tenho que y' ao quadrado vezes lambda ao quadrado menos u ao quadrado é igual a u ao quadrado, de modo que y', obviamente, é igual a mais ou menos u sobre raiz quadrada de lambda ao quadrado menos u ao quadrado. Tá joia? Agora, o y' agora é dy du. Basta integrar em u agora. Tá? Percebam que eu estou mantendo mais ou menos aí, pessoal, porque eu não sei se a derivada é positiva ou negativa, né? Por enquanto. Vamos esperar. Né? Integrar, eu tenho que o y é igual a mais ou menos integral de u sobre lambda ao quadrado menos u ao quadrado du mais uma constante. Né? Essa integral, a gente sabe, né? A gente já fez a integral de u sobre raiz quadrada de lambda ao quadrado menos u quadrado. Isso aí é raiz quadrada de lambda ao quadrado menos u quadrado. Né? Isso aí tem tabela e a gente já deve saber, né? A gente já fez essa integral várias vezes. Tá? Então, inverte o sinal, né? Porque é menos u aqui. Então, o que era mais ou menos, aqui fica menos mais. Né? Então, y fica igual a mais ou menos raiz quadrada de lambda ao quadrado menos u quadrado, mais constante, de modo que eu posso passar essa constante para cá, reescrever isso daqui da seguinte forma. Y menos C2 ao quadrado é igual a lambda ao quadrado menos u quadrado, ou ainda, isso daqui, ó. Y menos C2 ao quadrado mais x menos C1 ao quadrado é igual a lambda ao quadrado. Tá? Isso daí, pessoal, isso daí o que é? Isso é a equação de um círculo centrado em C1 e C2. E de raio lambda. Tá joia?
Então, a gente resolveu, mas não resolveu. A gente chegou no tipo de curva. Mas como eu tenho o tamanho da corda e os pontos A e B, Azão e Bzão, eu posso resolver de forma completa. Vai resolver de forma completa. Então, perceba, a solução, o que eu sei que para ter a maior área, a forma tem que ser um arco de círculo, né? Agora vamos entender quem que é esse arco de círculo, quem que é C1 e C2. Bom, a simetria do problema, como ele vai de menos A até A, é óbvio que C1 é zero. É óbvio que o círculo tem que estar centrado aqui, né? Aliás, não aqui no eixo Y, mas aqui no eixo X. Né? Se ele vai de menos A até A, não faria sentido, né, o círculo estar centrado em outro lugar. Ele tem que ser centrado aí. Não tem nem como desenhar um círculo que passa aqui, um círculo não, né, um arco de círculo, que passa daqui até aqui, que não teria centrado no eixo Y. Certo? Nem dá para desenhar isso. Bom, então a primeira coisa está resolvida. C1 é igual a zero. Então, quando x mais ou menos A, y é igual a zero. Certo? Então, eu sei que C2 ao quadrado mais A ao quadrado é igual a lambda ao quadrado. Então, C2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de lambda ao quadrado menos A quadrado. Certo? Sabe isso? Então, a gente já está aí começando a resolver o problema de forma inteira. Agora, o que eu faço para achar o lambda? Bem, vou usar o vínculo. Afinal, eu sei que a integral de raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado de x, de menos a até a, é igual a L, que é o comprimento da corda. Tá? O y' é igual a menos u sobre raiz quadrada de lambda ao quadrado menos u quadrado. Certo? Agora, deixa eu perguntar para vocês. Tá vendo que eu coloquei menos aqui? Não coloquei mais ou menos? Por que eu coloquei menos, não coloquei mais ou menos? Alguém sabe? Alguém suspeita porque eu taquei menos e não mais ou menos? Porque a integral não pode ser negativa? Não. Porque você está integrando a metade, né, do círculo. É na metade do círculo. A resposta é um pouco mais... vai nessa linha, tá? Vocês estão caminhando na direção certa. Mas não é exatamente isso. O que acontece é o seguinte, né? Eu optei por colocar minha corda aqui em cima. Ou seja, o y é maior que zero. Então, se eu pego a expressão aqui, eu tenho que y menos C2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de lambda ao quadrado menos x. Agora nem preciso colocar C1, que eu sei que C1 é zero, né? Menos x quadrado. Certo? A expressão é essa. Agora o y é positivo, então esse sinal de menos aqui não existe. Né? Porque eu estou com a corda aqui em cima. Y é positivo. Então, se eu tiro a derivada agora, dy dx é igual a derivada desse cara. Então, fica menos 2x sobre 2, raiz quadrada de lambda ao quadrado menos x quadrado. Tá? Cancela 2 com 2, fica menos aqui. Tá bom? Naquela hora, quando eu estava falando mais ou menos, é porque eu não sabia qual que era o sinal do bicho. Agora eu sei. Tá bom? Então, só para esclarecer o porquê que eu taquei menos ali. Eu tinha tacado, mas eu queria meio que desafiar vocês. Legal. Perfeito. Então, veja.
O y', ele é menos u sobre raiz quadrada de lambda ao quadrado menos u quadrado, mas como C1 é zero, u é igual a x. Então, isso é menos x sobre raiz quadrada de lambda ao quadrado menos x quadrado. Tá joia? Perfeito. Perfeito. Com isso, basta eu substituir aqui na expressão. Eu fico com a integral de menos a até a de 1 mais x sobre raiz quadrada de lambda ao quadrado menos x quadrado ao quadrado dx. Isso aí dá igual, se eu levo ao quadrado, morre esse cara aqui, vira ao quadrado. Então, eu posso tirar o minúsculo comum aqui, fica lambda ao quadrado menos x quadrado mais x quadrado sobre lambda ao quadrado menos x quadrado. Então, o x quadrado cancela, essa integral fica simplesmente a integral de lambda ao quadrado sobre lambda ao quadrado menos x quadrado dx. Usando que lambda, x é lambda seno de θ, eu tenho que dx é lambda cosseno θ de θ, de modo que essa integral, eu esqueci de subir aqui a integral, mas essa integral dá uma integral de arco seno de menos a sobre lambda até um arco seno de a sobre lambda, né, porque o x vai de menos a até a, de raiz quadrada de 1 sobre 1 menos seno ao quadrado, vezes lambda cosseno de θ de θ. Isso daqui nada mais é do que cosseno de θ, então cancela. Ops. Cancela cosseno com cosseno, tá? Então, aqui fica exatamente 2 lambda a vezes θ. Aliás, fica lambda a. Fica lambda. Desculpa, pessoal, falei bobagem. Fica lambda vezes θ, né? Porque a integral e o θ varia entre arco seno de menos a sobre lambda até arco seno de a sobre lambda. Então, a resposta é 2 lambda vezes arco seno de a sobre lambda. Portanto, a sobre lambda é igual ao seno de L sobre 2 lambdas. Professor, você pode voltar um pouquinho? Eu não entendi muito bem o que é C1 e C2. Bom, C1 e C2 surgiram das integrais, né? Uhum. São as constantes das integrais, é isso? Exato. E como o problema é simétrico, que eu vou de menos a até a, então eu sei que C1 é zero. Né? Porque eu sei, porque, né, por essa expressão aqui em cima, eu sei que, obviamente, C1 e C2 é o centro desse círculo. Então, se o círculo passa por menos A e A, eu sei que o centro está no eixo Y. Certo? Então, se o centro está no eixo Y, o centro em X está em zero. Certo. Tá bom. Legal? Obrigada, professor. Tá joia? Legal. Então, pessoal, perceba o seguinte. Eu tenho essa equação aqui bem chata, mas essa equação é uma relação entre lambda e L. Ou seja, eu sei que A sobre lambda é igual a seno de L sobre 2 lambdas. Tá bem? Ou seja, a solução total é o quê? É y menos C2 ao quadrado mais x quadrado igual a lambda ao quadrado, onde C2 igual a menos x quadrada de lambda ao quadrado menos a quadrado, y mais, então eu posso escrever que y mais raiz quadrada de lambda ao quadrado menos a quadrado, tudo ao quadrado, mais x quadrado é igual a lambda ao quadrado, onde a sobre lambda é igual a seno de L sobre 2 lambda. Tá? Então, vocês percebam que o A e o L eu conheço, né? São dados do problema. Então, o problema está resolvido. O problema está resolvido. Né? Então, não tem mais nenhuma incógnita. O lambda está achado. Né? Tá, é uma equação que eu preciso resolver numericamente? Mas está achado. Eu sei a relação dele. Tá bom? Agora,
Eu sei, então, que o formato da corda não é qualquer formato. Ele é um arco, um círculo. Tá? E eu sei que fica um pouco complicado resolver esse problema para qualquer valor de L, para qualquer valor de A. Mas tem alguns valores que são interessantes da gente olhar. Por exemplo, se A igual a lambda, então L sobre 2π tem que ser igual a π sobre 2. Por quê? A sobre lambda tem que valer 1. Se A igual a lambda, A sobre lambda é 1. Então, seno de L sobre 2 lambda tem que ser igual a 1. Ou seja, L sobre 2 lambda tem que ser igual a π sobre 2. Certo? Porque seno de π sobre 2 dá exatamente 1. Certo? Então, pessoal, o que acontece aí? Eu tenho que L dividido por 2π igual a π sobre 2, portanto, L é igual a π vezes A. Porque o lambda é igual a A. Então, se eu tenho que L é igual a π sobre A, eu tenho, então, que é um hemisfério. Hemisfério, não. Um semicírculo. Escrevi hemisfério aqui. Estava bêbado quando escrevi isso. É um semicírculo. Tá? Isso aqui é um semicírculo. Eu vou de menos A até A com um semicírculo. E percebam que, se é um semicírculo, o centro do semicírculo tem que ser aqui, né? No zero. E porque se o A é igual a lambda, C2 vale zero. Tá bom? O C1 vale zero sempre, né? Professor, Pois não. você ia perguntar, iria existir algum limite para o comprimento L? Ou ele pode ser indefinido, dado que o A está fixo, o A e o menos A? Então, o que acontece, esse é o limite. Né? Para o problema do jeito que foi escrito, esse é o limite, tá? Porque se ele for maior, o círculo vai fazer isso aqui, né? E daí, o cálculo que a gente fez, né? Daí a integral muda, né? Porque quando eu falo que a integral é y dx, aqui no caso, a área vai só até aqui, né? Não vai até aqui embaixo. Tá bom? Entendi. Tá joia? Então, tem esse limitador, sim. Tá? Ele não pode crescer, ele vale até essa posição. Foi até bom você me perguntar isso. Obrigado. Agora, a outra condição especial é o quê? Qual que é o tamanho mínimo de L? Vocês sabem. Qual que é o comprimento mínimo de L? É 2A. Certo? Porque se ele for menor que 2A, não tem como eu passar por menos A e A. Tá? Quando L vale 2A, eu tenho que A sobre lambda tem que ser igual a seno de 2A sobre 2A. Sobre 2 lambda, desculpa. Né? Isso daí tem que ser. Então, o θ tem que ser igual a seno de θ. Por quê? Fico A, eu cancelo aqui, ó. Então, se θ é igual a seno de θ, isso ocorre quando o quê? Quando θ é zero. Né? Seno de θ é igual a θ, então θ é zero. Portanto, como que é o jeito de fazer θ ser zero? É se lambda vai para infinito. Então, o que eu quero dizer que eu tenho o lambda em infinito? O raio do círculo é infinito. Quer dizer, então, que se o círculo é infinito, é uma linha reta. Certo? A linha reta é o limite para uma linha fechada com raio infinito. Certo? Então, a gente fechou o problema. Então, a gente, veja, a solução é essa, é exatamente isso daí, com essa condição, e temos, então, casos específicos, né? Esse aqui é o limite superior de L, aqui é o limite inferior de L. Tá joia, pessoal? Alguma dúvida até agora? Se a gente não tem dúvida, vamos continuar e vamos fechar, então, esse capítulo
do livro, discutindo, então, duas coisinhas. A primeira é a famosa notação delta. Então, até agora, a gente veio carregando uma notação que já era conhecida pela, né, a gente calculava a variação da integral em termos de alfa, né? Então, a gente escrevia que dj de alfa é igual a integral de x1 até x2, de del f, del y menos d dx, del f, del y', del y, del alfa, dx igual a zero. Certo? Agora, como nem x e meus limites de integração dependem de alfa, eu podia fazer isso daqui, ó. Eu posso multiplicar por d alfa dos dois lados e escrever dessa forma. Tá? Só multipliquei por d alfa. Tá? E eu vou multiplicar por d alfa dentro da integral. Tá? Eu vou definir para vocês essa expressão ΔJ, ou delta alguma coisa, que eu vou definir como d, essa coisa, d alfa vezes d alfa. Tá? Então, eu vou começar a escrever a partir de agora, só por questão de simplicidade, ΔJ é isso daqui. ΔY é isso daqui. Eu escrever ΔF, é del F, del alfa, d alfa, e assim por diante. Tá? De modo que a expressão que a gente vai estar lidando é simplesmente agora ΔJ, integral de x1 até x2, de del f, del y, menos d dx, del f, del y', de delta y dx, ou ainda, eu posso falar que isso é integral de x1 até x2, de delta f dx. Tá joia? O que é isso? É basicamente eu falar para vocês o seguinte: eu tenho aqui o meu x e y, tá? Eu tenho do ponto A para o ponto B. Tá? Esse é o caminho y, que tem a solução. O que eu estou dizendo para vocês é que por esse caminho y, eu tenho um resultado j que é extremo. Agora, se eu tomar um caminho y que deu uma variaçãozinha ΔY no caminho inicial, o meu j vai ter uma pequena variaçãozinha ΔJ daquele j ideal. Ou seja, a solução ela é um extremo quando o ΔJ ele é zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma variação daquele j ideal. Tá bom? Então, é só uma questão de notação. Tá? Não tem nenhuma física nova aqui, não tem nenhuma matemática nova, é só notação. Tá? E simplifica, é só para questão de facilitar a nossa vida, nós escrever. E, usando essa notação, né, a gente vai discutir o princípio de Hamilton, etc., a equação de Euler-Lagrange, mas, antes disso, eu quero usar essa notação para discutir com vocês uma terceira forma da equação de Euler. Tá? Eu coloquei até entre aspas a terceira forma, porque, assim, nem sei se... Eu nunca ouvi falar chamar isso de terceira forma. É uma forma alternativa, uma forma modificada, que em alguns momentos tem utilidade. Tá? O livro não cobre isso, mas eu acho importante a gente discutir, até porque eu coloquei na lista um exercício que envolve isso. Tá bem? É o seguinte, a gente discutiu dois casos. A gente discutiu quando a função f era independente da variável x e era independente da variável y. Né? A gente viu esses dois casos e a gente conseguiu simplificar um pouco a equação de Euler para esses dois casos. Tá? Agora, pode haver casos também no qual a função f não depende de y'. Tá? Ou seja, y' não aparece explicitamente na função, de modo que del f, del y', linha, é zero. Tá? Se isso acontece, pessoal, na equação de Euler, o que a gente tem? Tem que del f, del y' é igual a d dx e del f, del y', que é igual a zero. Portanto, del f, del y'
é igual a zero. Tá? Eu tenho isso daqui. Tá bem? Por outro lado, eu tenho que del F, desculpa, del J, del YI, esse I era para ser subscrito, não sei por que não está subscrito, ele é del YI, a integral de A até B, integral definida de A até B, de F, de YI, x dx. Né? Então, eu posso trazer eu posso derivar em y para depois integrar. Então, isso é integral de A até B, de del F, del YI, esse I era para ser subscrito também, obviamente, dx. Agora, isso aqui é zero. Portanto, del J, del YI, é uma integral definida de zero. A integral é zero. Né? Porque a integral de zero é uma constante, avaliada entre A e B é constante menos constante. Então, também é zero. Ou seja, percebam que, se a função f não depende explicitamente de y', eu sei que o extremo é a solução tal que o del j, del yi é zero. Bom, por fim, a gente tem um vínculo que liga as variáveis da função, né? Ou seja, se eu tenho um g que depende dos y's e de x, como é que fica? Tá? Vamos usar a notação que a gente acabou de aprender, né? Se a gente usa a notação, eu vou escrever aqui o ΔJ. O ΔJ, o que é o ΔJ? O ΔJ é dj de alfa, é del j del alfa, de alfa. Agora, quem que é del j del alfa? É a somatória de del j, del yi, delta yi, concorda? Por quê? Porque o j não depende de yi', porque não aparece yi' na minha função. Tá? Então, eu tenho que o ΔJ é igual ao somatório em i de del j, del yi, delta yi. Então, se eu tenho uma variaçãozinha no yi, eu causo uma variação no j. Mas a solução é quando o ΔJ é zero. Certo? Legal. Do outro lado, eu tenho J, condições de vínculo. Agora que eu percebi, eu usei J de novo, né? Não fui muito esperto. Mas eu tenho J, condições de vínculo. Eu tenho Gzinho, J, de YI e X é igual a zero. Certo? Isso é a equação de vínculo. De modo que eu posso escrever que ΔG é igual a uma somatória em I, del G, del YI, delta YI. Percebam o seguinte. Percebam. O X não entra aqui, né? Por que o X não entra aqui? Porque o que é delta YI? Isso aqui é del YI, del alfa, de alfa. O delta X seria del X, del alfa, de alfa. Mas quanto que é del X, del alfa? Isso aqui é zero, porque o X é independente. Tá? Então, obviamente, que ali só entra os termos em Y. Tá? Eu não esqueci o X, não. Ele não entra mesmo. Tá? Agora, eu vou fazer uma matemática aqui. Tá? Isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Então, se eu somar as duas coisas, é zero também, né? Se eu somar as duas coisas, é zero também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas equações, tá? E, na verdade, não vou somar só as duas equações. Eu vou somar essa equação e essa equação 1 e 2, mas eu vou somar para todos os GJ. Eu vou dizer que eu tenho, sei lá, um montão de GJ. Eu tenho para J igual a 1, 2, 3, até vai embora. Tá? Então, eu posso falar que a soma em I, del J, del YI, delta YI, é igual mais a soma em J
eu vou multiplicar por um lambda j, porque se eu estou somando zeros, eu posso multiplicar por um número, certo? 0 vezes um número é 0, tá? Então, mais somatório em j, de lambda j, delta gj. E delta gj é isso daqui. Isso aqui é igual a 0 também, né? Porque isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Tá? Então, essa soma tem que dar 0. Tá bem? Por outro lado, eu posso rearranjar essa expressão. Da seguinte forma. Né? Que a soma em i e em j são independentes. Concorda? Tanto faz se eu faço isso daqui para todos yi, primeiro, depois faço eu mudo o g, ou se eu faço para todos os g's, depois eu mudo o y. Certo? Tanto faz. Então, eu vou inverter a somatória em i e j no segundo termo e vou escrever dessa forma. Soma em i de del j, del yi, delta yi, mais soma em j, soma em i, dá soma em j de lambda j, del gj, del yi, delta yi igual a 0. Eu posso fazer mais. Eu posso escrever para vocês isso daqui, ó. Que a soma em i de del j, del yi, mais soma em j de lambda j, del gj, del yi, tudo isso aí, vezes um delta yi qualquer, dá 0. Agora, vocês percebam que a variação do yi, ela está amarrada, né? A gente já colocou tudo. O vínculo está aqui, ó. Tá? Então, vale aquele argumento de novo. Que se eu vario o delta yi, independente da variação do delta yi, essa soma tem que dar 0. Tá? Então, o jeito dessa soma dar 0 sempre é se o termo entre parênteses é 0 para qualquer i. Ou seja, né, como isso tem que valer para qualquer variação de delta yi, você vê que eu isolei o delta yi, né? Eu tenho, então, que del j, del yi, mais soma em j de lambda j de del gj, del yi é igual a 0. Tá bem? Então, percebam que agora eu estou usando direto no j. Eu não estou usando a função f. Tá? E isso só é válido quando a função f não depende explicitamente de yi. Tá bem? E eu conheço a função j. Tá? E isso, né, essa terceira forma, essa forma modificada da equação de Euler, ela tem algumas utilidades. No nosso curso de mecânica, eu vou ser honesto, não vai ter nesse curso de mecânica geral 1. Mas é importante a gente conhecer isso daí. Tá? Ela pode ser usada, né, em alguns problemas, como, por exemplo, o problema de achar volume. Né? O volume circunscrito dentro de alguma coisa, que é o caso do problema 6.8, que está proposto na lista. Tá? Porque, nesse caso, eu já conheço a função j. A função j que eu quero maximizar é o volume. Então, se eu tenho um paralelepípedo aqui, que geralmente eu chamaria de x, y, z, as dimensões dele, né? Eu vou chamar, para não confundir, eu vou chamar de y1, y2, y3, né? Então, eu vou chamar aqui isso daqui de y1, y2 e y3. Eu vou falar para vocês que o j é y1 vezes y2 vezes y3. Tá? E se ele está dentro de uma esfera aqui de raio R, eu sei que
a distância desse ponto até esse ponto, que é a maior distância aqui, tem que dar o diâmetro, que é 2R. Agora, essa distância aqui é o quê? É o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse, é essa distância ao quadrado. Ou seja, eu sei que a função de vínculo é y1 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais y3 ao quadrado, menos o diâmetro ao quadrado, 4R ao quadrado, igual a zero. Esse é o vínculo. Certo? Então, percebam, eu tenho a função g, eu tenho a função j, é só resolver para y1, y2, y3 e usar o vínculo e achar, então, a solução. Tá joia, pessoal? Então, com isso, a gente fecha a parte matemática, ou seja, hoje a gente conseguiu aprender todo o ferramental matemático necessário para a gente começar agora a atacar o problema da mecânica lagrangiana e depois mecânica hamiltoniana, tá? Então, hoje a gente encerra a aula com essas ferramentas e na aula que vem a gente vai começar agora a parte mais interessante do curso, que é o quê? Aplicar essas ferramentas em mecânica. Ou seja, a gente vai sair dessa equação de Euler para a equação de Euler-Lagrange, ou seja, a equação de Euler aplicada em problemas de mecânica clássica, tá? Então a gente vai ver como isso pode ser usado para lidar com problemas que são problemas similares que a gente usava na mecânica newtoniana. Tá? Depois de introduzir para vocês isso, a gente vai entender o que esse multiplicador de Lagrange, né, os lambdas, significam. Né? Por que vale a pena a gente trabalhar com eles às vezes? A gente vai ver que eles indicam para a gente a força que mantém o vínculo. Tá? Eles vão estar relacionados a isso. Tá? E por fim, né, a gente vai fechar esse curso migrando da mecânica lagrangiana para a mecânica hamiltoniana, que é uma roupagem nova, né, para a gente entender mecânica, mas já começa aí a dar um feeling para a coisa, para a gente começar a entender depois, mais para frente, quando for fazer mecânica quântica, né, lidar, então, com Hamilton, no caso da mecânica quântica, são operadores hamiltonianos, aqui a gente está usando função hamiltoniana, mas são diferentes, obviamente, mas tem um que em comum, né, que a gente já começa, então, a entender um pouquinho mais esses formalismos. Tá joia, pessoal? Então, a gente fecha a aula de hoje e eu fico aqui para tirar